Oi, pessoal. Me chamo Bela. Eu tenho medo irracional de voar. Quer dizer, eu tenho tanto medo que eu poderia evitar isso para sempre e viajar o país de ônibus. Mas dessa vez, eu não tinha como contornar isso. Minha irmã estava se formando e se eu quisesse estar lá, eu teria que pegar o avião. Nossos pais não puderam vir porque a minha avó estava no hospital. Então significa que eu faria isso sozinha. E aqui vamos nós. Foi a primeira vez voando sozinha e acho que todos no aeroporto perceberam que eu estava suando frio. Eu estava suando tanto que eu achei que o segurança do aeroporto iria me chamar. Quando entrei no avião, comecei a tremer. Apenas quando estava em segurança, no meu assento com o cinto, comecei a me acalmar. Pensei em ter sorte e ficar sozinha no assento. Mas aí veio um cara e sentou do meu lado. Muito bem, pelo menos ele era fofo. Talvez esse voo não fosse tão ruim, afinal, antes da decolagem tivemos um pequeno atraso e o rapaz ao meu lado parecia igualmente nervoso. Mas assim que decolamos, ele relaxou, se virou para mim e iniciou uma conversa. Seu nome era Brad, disse ele, e estava indo para o oeste se encontrar com alguns amigos de sua época de faculdade. Então ele era mais velho. Eu percebi, mas de jeito nenhum meu pai deixaria eu namorar com um cara mais velho. Então eu me parei. Por que eu estava pensando esse tipo de coisa? Eu mal conhecia o cara, o que ele poderia dizer? Eu estava ansiosa. Então ele tocou no meu braço e disse: Não se preocupe, esta é uma companhia aérea muito boa. Então ele continuou me fazendo algumas perguntas, como para onde eu estava indo e para qual faculdade eu fiz. Eu menti e disse a ele que eu era uma caloura da faculdade. Se ele soubesse que eu ainda estava no ensino médio, não haveria como ele se interessar por mim. Acabamos conversando por algumas horas. Eu dei meu número a ele e ele disse que seria bom se tomássemos alguma bebida juntos. Durante o nosso tempo na costa oeste, eu adormeci com um sorriso no rosto. Eu havia embarcado com sucesso em meu primeiro voo solo, sem ter um ataque de pânico e até consegui um jackpot de um encontro. Depois de um tempo, acordei e percebi que Brad não estava em lugar nenhum. Ele deve ter ido ao banheiro. Enfiei a mão na bolsa por alguns minutos e lembrei que comprei um jornal. Normalmente eu não tinha muito interesse em ler, mas eu faria um estágio mais tarde naquele verão em um jornal local, pois planejava estudar jornalismo. Então achei melhor começar com o que estava acontecendo no mundo. Folhei as primeiras páginas, nada de interessante. E nada chamou minha atenção, então decidi assistir um filme. Mas então, quando estava guardando o jornal, vi algo. Havia um artigo sobre um serial killer à solta. E eu não tô brincando. A foto do assassino parecia exatamente com Brad. Mas não podia ser, quer dizer, a foto não era muito clara, mas parecia seriamente com ele. Quanto mais olhava, mais percebia que era ele. Eu podia sentir minha frequência cardíaca acelerando, e eu sabia que eu estava por ver, eu ia desmaiar. Eu estava em pânico, sério. Acabei de dar meu número a um assassino em série. Pressionei o botão de emergência acima do meu assento e a aeromoça correu bem a tempo de me ver escorregar da cadeira e cair no chão. A próxima coisa que eu vi é que eu estava deitada na primeira classe com uma jarra de água à minha frente. Ao acordar, eu disse à aeromoça que havia um serial killer no avião e que ela precisava dizer isso ao piloto e ligar para a polícia imediatamente. A aeromoça claramente não acreditou em mim. Ela me disse que eu havia desmaiado e que talvez eu estivesse apenas delirando. Ela mandou beber um pouco de água e me garantiu que eu ficaria bem melhor em alguns momentos. Mas eu estava pirando, sério, me recusei a voltar ao meu lugar. Eu estava paranoica, fiquei esperando o Brad subir o corredor para me procurar. O que eu diria a ele? O pessoal da aviação começou a ficar bastante impaciente comigo. Disseram-me que se eu não retornasse aos meus assentos, eu teria problemas. Mas de jeito nenhum eu voltaria para o meu assento. E aí posamos. Depois de algumas horas, eu estava prestes a perguntar à aeromoça se ela poderia me ajudar a pegar minha bolsa. Mas então ouvi uma comoção e notei que havia alguns policiais e seguranças entrando no avião, e Brad foi escoltado para fora do avião. Acontece que ele era realmente um serial killer, e uma das aeromoças acreditou em mim e fez a ligação escondido antes mesmo de pousarmos. Se não tivesse chamado a atenção deles, quem sabe o que teria acontecido? E se eu não tivesse comprado aquele jornal, poderia muito bem ter me encontrado com um serial killer. E quem sabe se eu ainda estaria viva para contar essa história? Não estou dizendo que você não deve falar com estranho, mas tome cuidado em quem você confia. E se você sentir que algo não está certo, sempre fale com alguém sobre isso. Você nunca sabe que pode salvar sua vida. Você já passou por uma situação difícil como essa? Compartilhe sua experiência comigo aqui nos comentários.